Eu sempre falei aqui sobre a importância de criar projetos como uma forma de provar para os recrutadores que sim, você é capaz de entregar projetos completos e que está pronto para a sua primeira ou a sua próxima oportunidade através da criação de pelo menos três tipos de projetos diferentes que correspondem às três áreas com maior quantidade de vagas no mercado de back-end Python hoje. E nesse vídeo, além de ser apenas mais um vídeo aí que você vai assistir, que é uma lista de projetos, eu vou te falar sobre o que realmente chama a atenção de um recrutador para você que quer ganhar um salário de 2 até 10 mil reais por mês trabalhando com Python. Vamos começar pelo primeiro projeto agora. Lembrando que eu vou assumir que você já tem um conhecimento básico de Python para começar a fazer esses projetos, e se você não tem ainda, você vai conseguir correr atrás disso por conta própria para conseguir realizar esses projetos aqui. Se você quer minha ajuda com isso, eu vou deixar um link aqui na descrição sobre a minha formação completa de Python, onde eu ensino como você pode criar projetos como esse e colocar isso no seu currículo e lucrar com isso do zero, mesmo se você nunca escreveu uma linha de código antes. Se você quiser saber um pouco mais, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então vamos aqui para o primeiro projeto, que é o sistema de cadastro de clientes. Primeira questão, por que eu gosto de um sistema de cadastro de clientes? E eu vou já especificar aqui que ele será feito com Django, tá? Django, estou falando aqui de um sistema web, tá? Então, o sistema web ele é muito bom por quê? Porque, como eu já disse, nós temos três mercados principais: desenvolvimento web, análise de dados e automação de tarefas. São os três principais. Mas e você? Já criou um sistema web antes? Digita web 1 se você já fez e digita web 0 se você não fez sistema web ainda. Aqui você já cobre o primeiro desafio, né, que é trabalhar com desenvolvimento web, e assim você já consegue demonstrar para o recrutador que você tem esse conhecimento através de um sistema de cadastro de clientes que terá essas seguintes funcionalidades aqui, tá? Primeira questão é funcionalidade de cadastro. Isso aqui é básico porque demonstra que você sabe armazenar informações e guardar elas no formato correto. Algo que pode parecer básico, mas é um conhecimento fundamental se você quer trabalhar como programador back-end. Você tem que saber, você tem que dominar, na verdade, os principais tipos de dados que são armazenados em um banco de dados. E esses tipos de dados estão presentes em nomes, CPFs, que quer dizer que você vai ter que formatar a informação, data de cadastro e nascimento, quer dizer que você vai ter que trabalhar com datas, o que é extremamente importante. E e-mail quer dizer que você vai ter que trabalhar com possivelmente uma validação de e-mail na hora de receber esse e-mail no cadastro deste usuário, desse cliente, na verdade. Na sequência, você demonstra que tem conhecimento de CRUD. O que é o CRUD? Criação, listagem, edição e exclusão de informação. Esse é um conhecimento fundamental para qualquer profissional que quer trabalhar na área de programação no back-end. Ele tem que ser capaz de passar por todo o processo, desde quando ele cria uma informação, altera, mostra isso para o usuário através de uma listagem e permite a exclusão quando não é mais necessário. Então, é importantíssimo que você seja capaz de fazer isso. Vamos fazer uma pesquisa de mercado aqui? Quem já fez um CRUD antes? Digita aqui embaixo CRUD 1 se você já fez e CRUD 0 se você não fez ainda. E nós temos também que pensar na questão de segurança. Quais são as funcionalidades de segurança que são importantes nesse caso? A primeira é permitir que somente usuários cadastrados acessem o site, assim você demonstra que consegue adicionar segurança aos sistemas que são colocados para um cliente utilizar, o que é extremamente importante para um recrutador. Depois, restringir o acesso a páginas de criação, listagem, edição e exclusão para usuários cadastrados. Isso quer dizer que você irá permitir que somente pessoas que tenham acesso, que deveriam ter o acesso, podem fazer modificações. Se o seu sistema é totalmente aberto, qualquer maluco pode entrar lá, deletar tudo ou colocar informação falsa. Isso quebra a segurança do seu sistema. Então você não pode deixar qualquer pessoa acesse qualquer página. Você tem que permitir, você tem que fazer essa restrição de acesso para somente usuários que estão logados, certo? Isso é uma coisa que você pode fazer com o Django em um sistema web. Funcionalidade de dados, eu acabei deletando aqui sem querer, mas basicamente você deve permitir que todos os dados sejam salvos em um banco de dados na nuvem. Isso é muito importante porque demonstra um conhecimento fundamental para um programador back-end, que é conexão com o banco de dados, armazenamento com o banco de dados e, de forma geral, utilização, né, de banco de dados, os conhecimentos necessários que você deve dominar aí para trabalhar com back-end. Então aqui você já tem todo esse processo, e aí a publicação e hospedagem é a parte importante, porque é aqui que você vai conseguir demonstrar isso para o recrutador, porque se você tem ali só o código, às vezes ele não vai conseguir entender aquilo, mas se você deixa um link para o sistema funcionando, você hospedou esse sistema e ele está funcionando, você pode colocar, né, você consegue demonstrar mais facilmente que você sabe o que está fazendo. Então, para isso você vai ter que colocar o projeto num controle de versão, o que também é uma habilidade extremamente requisitada, e o seu projeto deve ser publicado online para acesso de qualquer local, como eu já disse anteriormente, porque aqui você demonstra que você consegue criar um sistema de ponta a ponta, desde a concepção, criação e publicação. Você faz todos os processos, os três processos principais de um sistema, certo? E aqui uma questão opcional é de deixar a estética mais interessante
através da utilização do Bootstrap para deixar o site visualmente mais agradável, certo? Super importante se você quer também entrar na área aí como full stack, quer trabalhar tanto no back-end quanto no front-end. Vamos agora para o segundo projeto. Vamos entender se quem está assistindo aqui acha isso fácil, médio ou difícil. Digita aqui embaixo, projeto 1, fácil, médio ou difícil. Para o segundo projeto, nós temos aqui um Web Scraper mais análise de dados de salários de programadores. Esse projeto é importante porque ele vai demonstrar que você tem conhecimento tanto em automação quanto em análise de dados. Então você pega dois conhecimentos rentáveis e procurados pelo mercado e coloca eles em um único projeto. Então fica muito fácil você demonstrar que você tem conhecimento e pelo nome do projeto fica bem fácil de entender do que se trata. Porque é importante você entender, pessoal, que você nunca deve deixar um nome que seja difícil de entender. Se você criar um projeto obscuro, um projeto que ninguém vai entender nem do que se trata, as pessoas provavelmente nem vão se interessar em abrir e ver mais do que se trata. Então, sempre simplifique quando você está pensando em um projeto para o recrutador, não para você, um projeto para o recrutador. Então, simplifique para ter mais visibilidade. Então, como que funciona esse projeto? Funcionalidades de extração de dados. Eu quero que você escolha um site aí para varrer, tá? Especificamente algum portal de empregos que mostre os salários. Tem vários sites como o Indeed, InfoJobs, Curriculum, Cato, o LinkedIn. Tem vários sites aí que você consegue extrair as informações do título da vaga e o salário. Inclusive, qual site você costuma usar para procurar vagas? Deixa aqui embaixo o nome desse site para compartilhar com seus colegas. E para isso, e para extrair as informações, você pode utilizar uma biblioteca de web scraping, como Selenium ou Scrap, para extrair os dados relevantes do site. E aí eu quero que você armazene os dados extraídos em um formato estruturado, como por exemplo aí o CSV. Na sequência, a parte muito importante aqui de análise de dados é você limpar e processar os dados. Porque por mais que você tenha entrado em um site, se você entrar no LinkedIn, por exemplo, e começar a pesquisar por vagas, algumas vagas não mostram salário. Elas têm só o título da vaga. Então, você tem que processar e eliminar essas vagas que não possuem salário. Então, o que acontece aqui agora é esse processo, realizar a limpeza e pré-processamento nos dados extraídos. E para isso eu recomendo que você use a biblioteca Pandas, que é perfeita para esse tipo de trabalho, e aí tratar os dados faltantes, remover duplicados e formatar os dados adequadamente. Então, se você, por exemplo, encontrou ali uma vaga que não tinha salário, você tira ela da lista porque ela não vai ser utilizada, certo? E aqui nós temos a função de estatísticas, que é o seguinte: realizar tarefas de análise de dados, como calcular estatísticas, por exemplo, média de salário, máxima, mínima, identificar tendências. Tá? Existem formas de você fazer isso também, se você trabalha com pandas e outras bibliotecas como o geração de gráfico, que é o Matplotlib e Seaborn, você percebe que isso aqui não é difícil de fazer, tá? Gerar visualizações, na verdade, isso aqui já vai entrar. Eu vou deixar só essa parte aqui como primeira tarefa, porque a apresentação vai entrar aqui na nossa próxima funcionalidade, que seria o quê? Gerar gráficos de diferentes tipos. Então, gráficos de barra, pizza e linha. Para o gráfico de barra, você pode, por exemplo, categorizar as principais áreas e os seus salários. Ah, então você descobriu que na área tal o salário médio está tal. Na área tal o salário médio está tal. O salário máximo está tal. Você pode criar vários tipos de visualizações, como, por exemplo, salários máximos por categoria, salários médios por categoria, salários médios por estado, salários médios por país. Você pode fazer vários tipos de visualizações só para demonstrar que você tem esse tipo de conhecimento. Na sequência, o gráfico de pizza, que é muito bom para demonstrar ali onde se concentram as informações, então para mostrar onde se concentram as principais áreas. Você pode, por exemplo, criar ali um gráfico de principais vagas dentro do mercado. Você poderia criar um gráfico de pizza que mostra isso. Um gráfico de linha, né, que é um gráfico de progressão. Você pode demonstrar a evolução de algum salário ao longo do tempo. Então vamos dizer que você varreu lá 200 vagas. E aí você pega todas as vagas que são de análise de dados e faz uma progressão ao longo do ano, quanto que aquela vaga tem subido ou aumentado, né, o salário, se você conseguir informação de data nesse caso. E para finalizar, criar um dashboard que contenha as informações que foram coletadas anteriormente em uma única visualização para poder apresentar, porque é muito mais fácil você pegar e ter uma única imagem com todas as informações do que vários gráficos diferentes. Então, a criação de um dashboard, nesse caso, vai ser extremamente útil para poder exatamente mostrar para o recrutador que você consegue resumir as informações que você coletou, processou e gerou gráficos a partir delas. Finalmente, a publicação em controle de versão. Quero que você coloque esse projeto no controle de versão, como Git, porque isso é obrigatório se você quer trabalhar profissionalmente, e publicar o projeto no seu site portfólio. E nesse caso, você pode tanto publicar o resultado, né, do dashboard que você criou, né, dessa união aí de vários gráficos que você criou para mostrar que você conseguiu fazer todo o processo de coleta, processamento e visualização, apresentação, na verdade, dos dados que você coletou, certo? E assim você consegue já demonstrar conhecimento em duas áreas diferentes, mas eu quero te dar aqui a terceira opção e último projeto, que é extremamente útil para você que quer entrar na área de automação
de tarefas. E aí, projeto 2, foi fácil, médio ou difícil? O que você diria sobre esse projeto para você, no seu nível de conhecimento hoje? Para o projeto 3, nós iremos trabalhar com automação de tarefas. E nesse caso, nós iremos fazer a automação de preenchimento de sistemas de cadastro de produtos. Eu deixei já para vocês um link aqui, vou deixar aqui na descrição também um link deste site aqui. Esse foi um site que eu criei, tá? Para que vocês possam testar aqui o cadastro de produto. Então você vai ter aqui vários campos que podem ser preenchidos, certo? E aí você pode registrar um produto, ele dá uma notificação, se você dá um OK, ele apaga. E assim você pode cadastrar mais produto. Eu só criei esse site para que você possa praticar essa habilidade. Então foi criado literalmente para você, com muito carinho. Vou deixar o link dele aqui na descrição. Se você gostou dessa ideia, digita aqui um obrigado aqui embaixo. Então, como que vai funcionar esse projeto de automação, tá? De preenchimento de sistemas de cadastro de produtos? Primeiro, funcionalidades de coleta de dados. É que você permita que o usuário inicie o sistema a partir de uma interface gráfica, tá? Se você não sabe trabalhar com interface gráfica, eu recomendo que você comece com o Python GUI ou alguma similar, porque são as bibliotecas que são mais simples de começar, na minha opinião, certo? E claro que se você quer que o usuário use o sistema, não adianta você dar um terminal, um CMD para ele usar, ele não vai saber o que fazer. Então você tem que dar para ele uma interface gráfica. E aí, eu quero que você, através da interface gráfica, permita que o usuário forneça os dados através de uma planilha, CSV ou texto para preencher o formulário para essa interface gráfica. Normalmente, a pessoa que quer automatizar um sistema, ela já vai ter isso aqui, né, vai ter essa informação em uma planilha. Então, ela vai provavelmente passar uma planilha com as informações, ou ela já tem essa informação no banco de dados. Então, você poderia, por exemplo, ter acesso, pedir acesso ao banco de dados, exportar isso, por exemplo, para um arquivo de CSV ou planilha, e depois usar, né, para alimentar a sua automação e preencher os dados automaticamente. E aí, como você está lidando com dados, é sempre bom você validar os dados fornecidos para garantir que eles estejam no formato correto e completos, para que você não preencha informação incorreta e depois você já cagou o banco de dados, não tem como fazer mais, não tem como corrigir tão facilmente. Depois, a parte de automação em si, né, a funcionalidade de automação de preenchimento, nós temos essas funcionalidades aqui. Extrair as informações fornecidas pelo usuário, que você já pegou aqui no passo anterior, e preencheu o formulário. Utilizar o Selenium. Nesse caso, o Selenium para mim é a melhor ferramenta, porque você vai preencher informações. O Selenium faz isso muito bem, tá? Então ele te permite até navegar, como preencher os dados, para automatizar a navegação até o site. E aí você vai fazer isso para todos os dados fornecidos pelo usuário, ou se ele não te forneceu, se você está fazendo um projeto de exemplo, que é o nosso caso aqui, você pode você mesmo criar uma planilha. Vai no ChatGPT, pede para ele gerar uma planilha para você com esses dados aqui que são solicitados nesse sistema que eu passei para você e usa esses dados como informação, né, como base para preencher aqui automaticamente aqueles campos. Lidar com os elementos interativos, então você tem um drop-down, um scroll, algum tipo de elemento que não é só um campo de texto, lidar com isso corretamente, certo? Automatizar o clique no botão, porque se você olhar aqui nesse site especificamente, eu tenho que clicar em registrar produto depois de preencher tudo aqui. Eu tenho que clicar em registrar, né? E depois clicar em OK para finalizar o cadastro. Então, nesse caso aqui, automatizar o clique no botão, né, do envio do formulário após o preenchimento de todos os campos e verificar se o formulário foi enviado com sucesso. Finalmente, uma coisa que é interessante em sistemas de automação é você ter um log, ou seja, uma forma de guardar as informações do que está acontecendo naquele momento. Então eu deixei informações sobre isso aqui e a documentação, né, de como usar o seu sistema e exemplos de como que ele deve alimentar o sistema para iniciar a automação. Finalmente, colocar isso no controle de versão, o Git, né, e publicar esse projeto no seu site portfólio para que as pessoas saibam que você criou aquilo ali. Então agora você tem 3 projetos que podem ser usados no seu portfólio, mas se você está achando difícil encontrar toda essa informação por conta própria, eu tenho uma formação que ensina tanto a parte de desenvolvimento com Python, automação, desenvolvimento web e até mesmo análise de dados. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar um link aqui na descrição para você entender exatamente como que eu posso te ajudar a entrar no mercado o mais rápido possível, tendo todos esses conhecimentos aqui, certo? Se você gostou desse conteúdo, digita aqui embaixo o P de Python e eu vejo você no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal.